cultura, em flores a dançar, nos laços da vida, um eterno abraçar. A humanidade em busca de um único lar, onde a esperança aprende a sonhar. Um mundo de paz, onde todos podem estar. Caminhos de graça, sabor de união, despertar da alma em cada canção. Com amor por princípio, luz na criação. A ordem é paz e a firme direção. Mãos que se estendem, corações a vibrar. Um mundo de paz, onde todos podem estar. Rumo ao progresso, um futuro a brilhar, erguendo a cada passo um novo amanhã a se formar. Na dança da vida, o amor é a razão, transforma o cotidiano em pura emoção. Bom dia, pessoal, tudo bom? Aqui é Maxwell Rodrigues, doutor Nier, grão-mestre da Nova Ordem de Cristo. Estamos iniciando a pesquisa, a segunda parte da pesquisa, a ação Pernambuco de Todas as Histórias, com a cidade de Pesqueira, ou da cidade de Pesqueira. E para isso é necessário que possamos voltar um pouco no tempo, né? Como nós fazemos uma pesquisa não só da localidade, mas de toda a história que antecipou, né, a expansão daquele local. Então, vamos ver que lá, para que você possa entender, todos os cavaleiros templários eram descendentes borgonhas, os grãos-mestres, certo? As cruzadas foram organizadas pelas famílias borgonhas. E esses descendentes borgonhas eram judeus, certo? E esses descendentes borgonhas, Dom Henrique, conde de Portugal, né? De Portugal, pai do primeiro rei de Portugal, Dom Afonso, ele era borgonha, ele era judeu. Então, após o contrato financeiro com a Igreja Católica, foi que houve a expansão da Igreja Católica, né? Após o ano 800, certo? É que a família Borgonha começa a ter papas borgonhas, né? Hoje, esses papas, na atualidade, descendentes borgonhas, fazem parte da Cúria, né? E tem domínio sobre o Banco do Vaticano. Então, esses descendentes borgonhas, em Portugal, após o distrato de contrato com a Ordem de Cristo, formaram o Dom Denis, né, que era um descendente borgonha, da linhagem afonsina, dos reis de Portugal afonsino, que eram borgonhas. Ele cria a Ordem de Cristo. Então, vamos aí. A partir de agora, a Ordem de Cristo, após ter acesso a mapas templários da Ordem Templária, certo? Todos os Noturnier, mestre ou grão-mestres da Ordem de Cristo, que Noturnier são mestres navegantes, são mestres que têm que trabalham
a expansão marítima, né, tem todo o controle da geometria sagrada. Então, eles vieram para o Brasil com mapas, né? E a partir de 1535 chegam aqui ao Brasil. Um deles é Duarte Coelho, casado com Brites Albuquerque, descendente de Sancho I de Portugal, filho de Afonso Borgonha, Sancho Borgonha. Então, já estudamos esses sobrenomes, certo? No livro Pernambuco Templário. Então, que eram apelidos desses descendentes borgonhas. Então, vamos iniciar agora a expansão holandesa para que possamos entender o judaísmo em Pernambuco. Bom, pessoal, continuando nosso estudo, certo? Nossa pesquisa aqui sobre pesquisação Pernambuco Todas as Histórias, com relação à expansão, né, holandesa em Pernambuco, ou a invasão holandesa, como queiram. Esse período aconteceu no período de 1630 a 1650, certo? Em 1615, você vai ver aqui mais ou menos aí no volume 5, né, aliás 4, da cronologia de Nelson Barbalho, onde ele fala sobre os problemas que aconteciam em Pernambuco. Os descendentes borgonhas, os fidalgos, né? Descendentes de Filipe Cavalcante, da Itália, né? Que era descendente de Hugo de Pai, a família Cavalcante é descendente de Hugo de Pai. Isso por volta de 1615, 620. Os descendentes de Brites de Albuquerque, que era esposa de Duarte Coelho, né? A família Coelho em si, todos os que haviam investido na expansão pernambucana, eles não tinham saído ali do litoral. Então havia necessidade de fazer com que esses fidalgos começassem a entrar para dentro dos sertões, o que não estava acontecendo. Então o que é que acontece? Em 1630, quando há a expansão holandesa em Pernambuco, eles só foram até a zona da mata, certo? Em 1650 é construído a igreja de Nossa Senhora das Montanhas pelos jesuítas, né, que ficavam ali escondidos. Mas o que é que acontece? Em 1655, os holandeses foram expulsos de Pernambuco. E Pernambuco, minha gente, era o Nordeste quase todo. Era Alagoas, era Sergipe, era Paraíba, né? Os holandeses só chegaram onde hoje é a Bahia, né? Onde hoje é a Paraíba, em 1637. Veja, a partir de 1762, esses territórios, né, é dado a ordem para a construção da Vila de Simbres, certo? Então, para que vocês possam confrontar essas datas, certo? Para nossas pesquisas. Então, como falamos lá anteriormente, a Vila de Simbres foi construída por cavaleiros templários da Ordem de Cristo. Todos eles eram cavaleiros professos ou cavaleiros ou mestre, como era o caso de Antônio de Santos Coelho, que ganhou a sua cismaria da sua tia Susana Vieira, parenta de Antônio Vieira, né, Antônio Vieira de Melo, e dos Vieiras de Portugal. Ela repassou para
para o seu sobrinho Antônio dos Santos Coelho. Uma sesmaria que começava onde hoje é Belo Jardim, e Cearó, Pesqueira, Poção e Brejo de Amado de Deus. Então, no período da, da sinagoga de Pesqueira, no final do século XVII, né? Ou então, como alguns pesquisadores judaicos acham que ela tem 200 anos, ali já naquela época já era pertencente a Antônio dos Santos Coelho. Então, vamos para uma curiosidade agora sobre a Fazenda Genipapo. A Fazenda Genipapo de Antônio dos Santos Coelho. Bom, pessoal, há 10 anos atrás, né, no ano 2015, comecei a pesquisa sobre o Capitão-Mor Antônio dos Santos Coelho. O Capitão-Mor Antônio dos Santos Coelho era cavaleiro, professo da Ordem de Cristo, fidalgo, ou seja, descendente de Borgonha, era da linhagem, né, da família Coelho e descendente de Duarte Coelho. Em 1781 chegou em Pernambuco e recebeu de herança da sua tia Susana Vieira, né, a Sesmaria, que hoje são as cidades de Belo Jardim, Cearó, Pesqueira, Poção e uma parte da Brejo de Amado de Deus. O seu poder de gestão como juiz, vereador, Capitão-Mor da Vila de Simples, lhe outorgava o direito de fazer a gestão até da cidade de Bonito, né, onde ele tinha uma fazenda também. Então, e onde tinha também a fazenda da família Souza Leão, com quem a filha dele, né, Clara dos Santos Coelho, casou com o Domingos de Souza Leão. Bom, seguindo a nossa pesquisa agora, em 2023 começamos uma pesquisa, eu, o agente cultural John Wesley. John Wesley é fotógrafo, agente cultural, artista plástico, cineasta, e começamos a fazer a pesquisa na Vila de Genipapo, né, sobre Antônio de Santos Coelho, e começamos a pesquisação Pernambuco Todas as Histórias. Então, eu faço a pesquisa histórica e junto com ele fazemos as fotografias, as curtas-metragens, a pesquisa de campo, a pesquisa oral. Então, aqui é a casa do Antônio dos Santos Coelho na Vila de Genipapo, naquela época Fazenda do Genipapo, hoje cidade de Sanharó. E a sinagoga que foi descoberta, toda essa datação que eu estou falando é para dizer que no período em que os holandeses estiveram no Brasil e que eles fizeram a ocupação, eles não estavam, eles foram por litoral para João Pessoa, para Paraíba. Eles não foram por dentro da mata, porque a mata não estava, não o Alto Sertão não era habitável ainda. Porque se você ler o volume 4 de Nelson Barbalho, né, onde ele fala da dificuldade da coroa portuguesa fazer com que com essa nobreza da terra, os descendentes borgonhas, né, descendentes de templários, descendentes da dinastia afonsina, saíssem ali do litoral do Nordeste, né, de Pernambuco, e entrassem nos sertões. Então, em 1684, 1630, a invasão holandesa, né? A expansão econômica, eu gosto sempre de falar da expansão econômica holandesa. Em 1654 é concluída, né? Os portugueses tomam novamente o território nordestino e pernambucano.
E nesse período, né, a partir de 1600 e 1762 é que começa novamente o estudo, a expansão, né, para a construção da Vila de Simbres. Ah, mas e a vila a igreja da Nossa Senhora das Montanhas é construída em 1650. Ela ficou parada, já foi do período final dos holandeses. Então, os jesuítas não tinham saído tudo do Brasil, entende, gente? Então, fique agora com a nossa continuação e desse início, dessa segunda parte da pesquisa. Oi, gente, aqui Santano Cantador. Oi! Olha, prestem bem atenção nesse artefato que eu estou nas mãos. A estrela de 6 pontas é a estrela que consta da bandeira de Israel. É a estrela de Davi. O chapéu de couro só existe no Nordeste. Nem em Portugal tem, nem no resto do Brasil. Só no Nordeste brasileiro. Eu considero essa a maior herança hebraica, judaica que nós temos. Porque nada mais é do que um solidel hebraico disfarçado. Lá no sertão, a gente também chama o chapéu de couro de kippá. E o kippá, muita gente sabe que é um artefato usado na cabeça pelos judeus. Essas correias laterais, elas são para simbolizar os peiotes, que são aqueles cachinhos que os judeus usam nas têmporas. Então ficaram simbolizados como aqui. Que no sertão a gente chama isso aqui de cabelo. Então, se você retirar tudo, todo, deixar somente a copa, você vai notar que é um solidel, um kippá sefaradita. Então, esta para mim é a maior herança judaica que a nação nordestina tem. Um grande abraço. Te convida para dar um mergulho em nossa história. Nossa equipe foi ao sítio arqueológico Arauí, em Pesqueira, que guarda registros da presença da cultura do povo judeu no interior do Nordeste. O repórter Franco em Portugal e o cinegrafista Edivaldo Coelho prepararam a reportagem para a gente. Vamos ver. Estamos em Pesqueira, no agreste de Pernambuco, quase 70 mil habitantes. E em meio à rica história do município, não se imaginava que o tempo permitiria ficar à mostra resquícios do passado. E por baixo deste solo viria à tona um valioso conjunto de evidências. Chegamos até a entrada do sítio Arauí. Na língua local indígena, chucuru, Arauí quer dizer serrinha. Estamos a 750 metros de altitude. Toda essa área tem 13 hectares, mas ao se analisar apenas veremos que há um tesouro da história neste lugar. Foi tornado sítio arqueológico e veremos por quê. Primeiramente, uma historiadora e escritora de Pesqueira, depois de um passeio no Arauí, percebeu que essa nascente, por exemplo, com a água armazenada, não era como as cacimbas normais que se vêem por aí. Ela tinha características da mikveh, um local sagrado de banho e ritual de imersão em água, utilizado pelos judeus para purificação.
Mas espera aí, judeus nessa parte de Pernambuco? Saulo de Tarso Guzmão é o guardião do Arauí. Ele fala dos indícios da presença judaica aqui que batem com o que é descrito em outras pesquisas sobre esta cultura. Hoje, depois dos estudos, né, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, a gente já sabe que isso é uma mikve. Ela tem toda uma estrutura, tanto de construção como também de degraus, né? Tem o segundo degrau aqui embaixo, até chegar ao fim. Aqui, ó. 1, 2, 3 e aqui vem até o fim. Mais ou menos uma profundidade? De aproximadamente 80 centímetros, né? No seu ponto. Ela não é totalmente uniforme, porque naquela região lá onde nasce a água, mas se a gente mexer aqui, a gente vai ver a água emergindo, né, como uma fonte de água natural. Um dos funcionários do Arauí varre a folhagem. Aqui embaixo existe uma antiga rede de calhas para a coleta de água nos períodos de chuva. São sinais de uma comunidade que habitou estas terras. O que pode ser visto no Arauí chamou a atenção do Núcleo de Arqueologia da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Pesquisas foram realizadas e muito material coletado. E quando a gente vem para este ponto, olha só! O que se achava até então que se tratava de uma casa velha de pedras no sítio. Na verdade, a suposição é que sejam as ruínas de uma antiga sinagoga. Como se vê, pouco das paredes ficaram de pé com o passar dos séculos, mas estão aqui para lançarem luz sobre a história. Em meio ao trabalho dos especialistas do Núcleo de Arqueologia da Universidade Federal Rural de Pernambuco, veio o achado, o mais representativo, de maior peso da área. Estava aqui em um buraco nas ruínas, por trás de uma pedra. Se tratava da mezuzá, e como é de costume da cultura judaica, estava com uma escrita em hebraico do trecho da Torá. A Torá, que representa um conjunto de livros do Velho Testamento. A mezuzá é esta, no formato de pergaminho. Bem, essa ruína, que é toda feita de pedra e barro, então aqui foi feito um dos últimos achados, e talvez o mais importante, que foi encontrado a mezuzá, né, que é um fragmento da Torá, toda escrita em hebraico, aparentemente um couro, e ela foi encontrada justamente nessa, se a gente observar, ela é uma área que aparentemente é uma porta fechada, e nessa área aqui foi encontrada a mezuzá, ainda assim protegida por alguns invólucros e selada com cera de vela, de parafina. Então, esse talvez tenha sido o achado mais relevante, porque mostra a presença, né? E nós estamos aguardando a oportunidade para fazer os testes de datação, que isso aí traria a confirmação de quanto tempo faz que essa presença aconteceu. Ao lado das ruínas de pedra, vemos o que restou do piso. Há telhas antigas também. E olha só que riqueza de detalhes. São pedaços de louça encontrados em diversos pontos do terreno. E dentro do catálogo que eles fizeram, elas partem aí do final do século XVIII em diante, né, de louça e também de tipo faiança portuguesa e alguns outros materiais também de uso da época. Louças do fim do século XVIII. Fascinante. E ainda mais por reforçarem a tese de que são evidências da presença de judeus tão distantes do litoral brasileiro. De acordo com os estudiosos, e entre eles o professor recifense Jacques Ribébuin, até então o que se tinha estabelecido de informações, segundo a história, era de que a formação do povo nordestino era composta pelo branco colonizador, o indígena e também o negro africano. Mas agora, pelos novos indícios, abrem-se as cortinas para enxergar que essa formação também tem em sua parte a linhagem semita. E as confirmações vêm a partir das descobertas que se tem aqui da presença judaica no interior do Nordeste. E quanto àqueles que conduzem trabalhos sobre o assunto, nós conversamos com Ana Lígia Lira, pesquisadora pesqueirense, a primeira que percebeu que o Arauí guardava um passado e em condições de ser estudado. Foi um achado surpreendente que mexeu com a comunidade judaica
ela foi validada por um rabino, ela também foi apreciada por autoridades israelenses e teve a sua autenticidade comprovada. E nós seguimos com as pesquisas, nós seguimos com os estudos, na esperança de poder dar mais alicerce a essa pesquisa que é tão importante, tanto para Pernambuco quanto para os nossos amigos e irmãos judeus. E esta é a professora Ana Nascimento, outra que se aprofunda mais e mais nos estudos do Arauí. O que se sabia é que esses grupos se instalaram em Recife, né, foram bem recebidos durante o período holandês, e que quando esses holandeses foram expulsos, junto com ele, os judeus também tiveram que se mudar, né, sair do local. Muitos deles saíram do país, outros seguiram em direção norte do estado de Pernambuco e outros na direção sul. Os que seguiram para a direção norte, em direção à Paraíba, provavelmente eles seguiram para a subida pela Borborema e se instalaram no agreste de Pernambuco, lá em Pesqueira.